Reportagem especial. O Brasil ultrapassou a triste marca de 500 mil mortos por Covid-19. Entre as vítimas estão milhares de pessoas responsáveis pelo sustento familiar. Na reportagem especial de hoje, vamos saber se as verbas trabalhistas dos empregados falecidos podem ser repassadas aos familiares. Acompanhe com a repórter Michele Chiapa. O atendimento emergencial. O oxigênio para manter a respiração. UTIs para salvar vidas. Infelizmente, nem sempre essas medidas evitam a morte de quem luta contra a Covid-19 ou outras doenças. De acordo com dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, os desligamentos dos empregados com carteira assinada por morte no Brasil cresceram 71,6%, passando de 13.200 para 22.600 nos primeiros trimestres de 2020 e 2021. As atividades econômicas que apresentaram maior crescimento foram educação, com 106,7%, transporte, armazenagem e correio, com 95,2%, e atividades administrativas e serviços complementares, com 78,7%. Quando o contrato de trabalho chega ao fim devido à morte de um empregado, os familiares têm direito ao recebimento das verbas trabalhistas correspondentes, como explica o juiz titular da Terceira Vara do Trabalho de Ilhéus, na Bahia, José Cairo Júnior. É a Lei 6858 de 1980. Essa lei ela estabelece um procedimento simplificado que dispensa a ação de inventário ou de arrolamento para a indicação do inventariante. Sendo assim, a empresa pode pagar diretamente aos dependentes do falecido, os dependentes que teriam direito aos benefícios previdenciários lá registrados no INSS. Os direitos trabalhistas que os dependentes e familiares têm vai depender muito de cada caso. Mas a regra geral é o seguinte: aqueles direitos que o trabalhador tinha em vida e que não foi cumprido pela empresa, eles passam automaticamente para os seus sucessores. Agora, se não havia nenhum direito pendente, com a morte do empregado, o que os seus familiares vão receber? Eles vão poder sacar o FGTS, eles vão receber eventualmente o 13º proporcional, férias proporcionais e o saldo de salário que aquele empregado tinha. Digamos que o empregado recebia salário mensal e ele faleceu no dia 15, então os herdeiros vão receber aí metade do salário que ele tinha direito. Mas basicamente seriam essas parcelas rescisórias que seriam pagas aos herdeiros, e eles têm direito também de sacar o FGTS, que é aquele valor que tem depositado na conta do trabalhador, que a empresa faz mensalmente o depósito de 8% da remuneração. O radialista Marcelo Ramos morreu de Covid-19 em agosto de 2020. Já estava aposentado, como relembra o filho dele, Anderson Ramos. Ele internou numa segunda-feira e numa quinta-feira ele faleceu de Covid. Como ele já era aposentado, né, estava em casa, como ele não tem filhos menores, a esposa dele ficou com a pensão, né, a aposentadoria dele. E, infelizmente, né, essa Covid ela tem levado muitas pessoas, tem afastado, tem entristecido muitas pessoas. A pensão por morte é prevista em lei, como explica o especialista em direito previdenciário Leandro Madureira. A pensão por morte é um benefício de natureza previdenciária que será destinado aos dependentes, aos beneficiários do trabalhador que vier a falecer. Esse direito é concedido caso esse trabalhador seja vinculado ao INSS. Esse benefício será pago ao cônjuge ou aos filhos menores ou filhos maiores, mas que são inválidos, ou até mesmo aos irmãos que vivam sob dependência dessa pessoa que faleceu e que sejam consideradas inválidos. O benefício deve ser concedido também quando o trabalhador falecido já estava aposentado. Essa pensão por morte, portanto,
vai variar de acordo com o valor que essa pessoa recebia de aposentadoria. Ela leva em consideração o valor que o segurado recebia na aposentadoria, mas leva em consideração, sobretudo, a estrutura familiar, que foi uma modificação advinda com a reforma da Previdência de 2019 e que determinou que as pensões por morte agora serão pagas, ou a partir de 2019, serão pagas de acordo com a cota familiar daquela família. Então, se houver a existência de um único cônjuge nessa estrutura familiar, sem filhos, ou se todos os filhos forem maiores de idade, maiores de 21 anos e não são filhos incapazes ou inválidos, a pensão por morte será de determinado valor, de determinado percentual.